que aconteceria se toda a sua luta para alcançar o tão sonhado salto quântico fosse, na verdade, a única coisa que te impede de vivê-lo? Pense nisso por um instante. E se essa transformação profunda que você busca não estivesse do outro lado de um abismo que exige um pulo heróico, mas sim do outro lado de um portal invisível que sempre esteve aberto, bem aí na sua frente, esperando apenas que você parasse de forçar a entrada? A verdade contra-intuitiva e talvez um pouco chocante é que o salto quântico não exige esforço, e é exatamente por isso que quase ninguém o alcança. Nós fomos ensinados a venerar a luta, a acreditar que o crescimento precisa ser doloroso, que a mudança só é válida se for conquistada com suor e sacrifício. E é aí que mora o erro invisível que te mantém preso no mesmo lugar. Não é a falta de dedicação. Pelo contrário, talvez seja o excesso dela. É essa crença sutil e profunda de que você precisa de mais uma técnica, mais um curso, mais uma camada de conhecimento para finalmente merecer a vida que sua alma anseia. Eu me lembro de uma pessoa que passou anos mergulhada nessa busca, tentando de tudo. Terapias, rituais, meditações forçadas. E então, em uma tarde absolutamente comum, sem nenhuma preparação, enquanto apenas observava a poeira dançando num feixe de sol, em um instante de profundo e absoluto silêncio interior, tudo mudou. A realidade externa dela começou a se reconfigurar de forma espantosa. Mas o que de fato aconteceu naquele silêncio? O que se realinhou dentro dela para que o universo inteiro conspirasse a seu favor? Guarde essa pergunta, porque a resposta para ela é o que vamos desvendar juntos hoje. Se você sente que existe uma verdade mais profunda por trás da cortina do esforço e busca um espaço que te ajude a romper esses padrões ocultos, considere se inscrever aqui no canal. Nossa jornada é exatamente sobre isso. A nossa mente foi treinada para acreditar que soluções poderosas precisam ser complicadas. Nós nos acostumamos com a ideia de que a profundidade mora na complexidade. E é aqui que está a grande virada de chave, a premissa que muda todo o jogo. A verdadeira transformação, o salto quântico que você almeja, não acontece quando você acumula práticas e conhecimentos suficientes para merecê-lo. Ele acontece no exato instante em que você libera a resistência que te impedia de acessá-lo desde o início. Pense nisso. A sua essência já é abundante, já é plena, já é saudável. A mudança não é sobre construir algo novo, mas sobre desobstruir o caminho para que a sua verdadeira frequência possa finalmente se manifestar no mundo. Essa ideia é radicalmente simples, e é justamente por isso que ela é tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão ameaçadora para uma parte de nós. O nosso ego, a nossa mente condicionada, adora o drama da jornada. Ele se alimenta da narrativa do guerreiro que luta, encontra identidade na complexidade, nos rituais, na busca incessante. A simplicidade o desarma. Ela tira o seu poder, porque em um espaço de silêncio e permissão não há nada para o ego fazer. E quando o ego se cala, a sua essência pode finalmente emergir. Lembra daquela pessoa que mencionei? Aquele instante silencioso foi a liberação de uma vida inteira de tensão. Ela não aprendeu a forçar a realidade. Ela parou de lutar contra o fluxo que já estava disponível. Ela acessou o que a neurociência chama de estado vibracional coerente. Este é o motor por trás de todo o salto quântico, um alinhamento profundo entre a energia do seu coração e a clareza da sua mente. Você para de gritar para o universo o que você quer e simplesmente se torna, silenciosamente, a frequência daquilo. Mas como funciona na prática esse tal de estado vibracional coerente? Como o simples ato de ser pode ser mais poderoso do que anos de fazer? Para entender isso, precisamos olhar para a beleza da física quântica com uma linguagem que a alma compreende. Imagine que no campo quântico, a sua realidade futura, a saúde perfeita, o relacionamento harmonioso, a abundância que você deseja, já existe como uma onda de infinitas possibilidades, uma espécie de nuvem de energia potencial. Enquanto você está no estado de esforço,
de dúvida, de ansiedade, é como se estivesse constantemente agitando essa onda com as mãos. Você tenta agarrar uma possibilidade, forçar um resultado, e com isso só cria mais turbulência, mais caos. O verdadeiro salto quântico acontece no que os físicos chamam de colapso da função de onda. E o segredo que muda tudo é este: a onda não colapsa em uma partícula, ou seja, em uma experiência real e material, pela força ou pela insistência, mas sim pela coerência do observador. No momento em que você para de mexer na onda, quando você retira a energia da dúvida e do controle e apenas sustenta um campo de coerência interna, um sentimento elevado de gratidão ou plenitude agora, como se seu desejo já fosse real, você oferece a essa onda de possibilidades um ponto de ancoragem claro e estável, e então ela colapsa na matéria. Isso pode soar abstrato, mas é aqui que a neurociência moderna valida a sabedoria antiga. Pesquisadores como o Dr. Joe Dispenza e instituições como o HeartMath Institute têm medido o que acontece no nosso corpo e cérebro quando entramos em coerência cardíaca. Eles descobriram que o coração, quando sente uma emoção elevada, como gratidão ou amor, gera um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. Esse campo não só envia sinais de segurança e ordem para cada célula do corpo, mas também irradia essa assinatura energética para o campo quântico. O que eles provaram é que o observador não muda a realidade pelo esforço de pensar, mas pela energia de sentir. Nós que caminhamos nesse despertar já sentimos isso na pele. Nossos padrões inconscientes, aquelas crenças de não merecimento, criam um campo vibracional repetitivo e incoerente. A mente quer uma coisa, mas o corpo, que é a nossa mente subconsciente, está vibrando na frequência do medo e da escassez. O verdadeiro trabalho para o salto quântico não é lutar contra o padrão, mas gerar um estado de ser tão coerente e poderoso que o antigo padrão simplesmente se torna obsoleto, como uma estação de rádio antiga que você não sintoniza mais. Se esse princípio da coerência é tão direto, por que é tão difícil de aplicar? A resposta, e isso pode ser um pouco desconfortável de admitir, está nos nossos próprios comportamentos. Naquelas ações que, com a melhor das intenções, acabam nos sabotando profundamente. Muitos de nós, e quem já passou por isso vai se reconhecer, caímos na armadilha do fazer mais. Nós transformamos a jornada de despertar em uma lista de tarefas a serem cumpridas. Meditamos, fazemos afirmações, escrevemos no diário de gratidão, visualizamos, e se o resultado não aparece, qual é a nossa reação instintiva? Intensificar o esforço, fazer mais, com mais força. Só que energeticamente, esse fazer mais carrega uma mensagem oculta para o universo. É um grito silencioso que diz: eu ainda não tenho, eu ainda não sou, eu preciso lutar para provar que mereço. Essa busca por merecimento através do esforço, paradoxalmente, reforça a vibração da falta, mantendo o seu desejo sempre no futuro, sempre a um passo de distância. E junto com essa ânsia, vem a necessidade de medir o progresso apenas com os olhos físicos. Nós fazemos uma prática, e 5 minutos depois, já estamos procurando a evidência de que funcionou. Uma mensagem, um sinal. Essa checagem constante é um ato de profunda desconfiança. É como plantar uma semente e, a cada hora, cavar a terra para ver se ela está crescendo. Isso não é apenas filosofia, é biologia. Estudos sobre o cérebro mostram que o excesso de esforço ativa o sistema nervoso de luta ou fuga, liberando cortisol, o hormônio do estresse. Em modo de sobrevivência, sua criatividade é bloqueada e seu acesso a insights é quase impossível. Você não pode, ao mesmo tempo, estar fugindo de um perigo e recebendo uma solução do campo quântico. O esforço te coloca no estado vibracional exato que impede a sua manifestação de chegar. Ao ouvir tudo isso, talvez surja um sentimento de frustração ou até mesmo de culpa. Um pensamento como: então eu estive fazendo tudo errado esse tempo todo. E é crucial que você pare esse pensamento agora mesmo e respire fundo. Eu preciso que você ouça isto com a sua alma. O problema nunca foi você.
Nunca foi a sua falta de capacidade, de dedicação ou de merecimento. A dor existencial, o cansaço e o vazio que você sente depois de anos e anos de luta são absolutamente reais e válidos. É exaustivo dar tudo de si e sentir que a realidade não responde. É desolador. Mas a questão não é que você falhou. A questão é que você estava tentando usar as ferramentas erradas para o trabalho. Você estava tentando arrombar uma porta com uma chave que não se encaixa e empurrando com toda a sua força, acreditando que a força, em algum momento, venceria a fechadura. Toda a sua jornada de esforço não foi em vão. Ela te trouxe até este exato momento de clareza, até a possibilidade de finalmente soltar a ferramenta que não serve mais. E a boa notícia, a grande lufada de ar fresco, é que existe um caminho mais simples e mais gentil. Um caminho que não exige mais luta, mas mais permissão. E ele está acessível para você neste exato instante. A transformação que você busca não está no topo de uma montanha que você ainda precisa escalar. Ela está aí, sob as camadas de tensão, esperando que você pare de lutar contra si mesmo para que ela possa emergir. É hora de quebrar a crença de que mais esforço gera mais resultado. Se essa mensagem de alguma forma trouxe um alívio para o seu coração, se ela tirou um peso dos seus ombros, considere deixar uma curtida neste vídeo. Pense nisso não como um clique, mas como um gesto para ajudar essa mensagem a encontrar outras pessoas que, assim como nós, estão cansadas de lutar e prontas para um caminho com mais alma. E agora, com esse espaço de maior gentileza que criamos, eu te convido para uma pequena pausa, sem a necessidade de responder, apenas de sentir. Eu te pergunto, e essa é uma pergunta que faço a mim mesmo constantemente: o que você, na sua vida, ainda está tentando conquistar pelo esforço, que na verdade só poderia surgir e florescer no silêncio? Qual é aquela área, seja um relacionamento, uma meta profissional ou a sua paz interior, onde a sua força excessiva se tornou, na verdade, a sua maior resistência? Deixe essa pergunta ecoar por um instante e observe, com curiosidade e sem nenhum julgamento, se não existe uma parte de você que tem um certo medo da simplicidade. Um medo sutil de que, se for fácil demais, talvez não tenha valor. Muitas pessoas como nós, que sentem profundamente, se apegam sem perceber ao drama da jornada, à narrativa da superação, como se o nosso valor estivesse na dificuldade da escalada. E se a maior superação de todas fosse justamente abrir mão da necessidade de lutar? Aquele instante de transformação silenciosa que mencionei no início não continha nenhuma estratégia. Continha apenas um estado de ser. Um estado que a mente pode julgar como passivo ou vazio, mas que para o universo é um sinal perfeitamente claro e poderoso. Então, como começamos a cultivar esse estado de ser, essa coerência interna, no meio do caos do dia a dia? A resposta, seguindo a nossa lógica, não está em um ritual complexo, mas em microações que, com consistência, reprogramam o nosso sistema nervoso para a receptividade. A prática mais poderosa para iniciar o seu salto quântico é, na verdade, ridiculamente simples: a pausa consciente. 3, 4, 5 vezes ao longo do seu dia, onde quer que você esteja, pare por apenas 60 segundos. Feche os olhos, se for possível, e apenas leve a sua atenção para dentro. A chave aqui é não tentar mudar nada. Não tente forçar um sentimento de paz. Não tente silenciar a mente. Apenas observe. Observe a sua respiração, sem alterá-la. Observe a tensão nos seus ombros, sem julgá-la. Observe o fluxo dos seus pensamentos, como se fossem nuvens passando no céu, sem se prender a eles. Esta prática de observação sem julgamento é a base de tudo. Por quê? Porque ao observar sem reagir, você para de alimentar os padrões automáticos de estresse. Você sai do modo de sobrevivência e abre um pequeno espaço de silêncio. Nesse espaço, o seu sistema nervoso começa a se sentir seguro, e é nesse terreno de segurança que a coerência floresce. O impacto não vem da intensidade, mas da repetição.
E eu vejo isso todos os dias com as pessoas que estão aplicando essa simplicidade e vivenciando transformações. Elas estão provando que um salto quântico é construído com a delicadeza da consistência, não com a força do esforço. Naturalmente, no começo, sustentar essa prática sozinho pode ser desafiador. A mente condicionada volta a nos puxar para a pressa. E é por isso que eu gosto de dizer que esses vídeos são como faróis no meio da noite. Eles iluminam o caminho. Mas caminhar sozinho ainda pode ser confuso. A trilha é o mapa completo. O que você precisa fazer dia após dia para transformar esse conhecimento em vida real. Se esse é o seu momento, o link está na descrição. Agora, é importante que a gente seja honesto sobre essa jornada. Ao começar a aplicar essas pausas e a buscar a coerência, haverá dias em que você vai esquecer. Haverá momentos em que a reatividade automática vai te pegar, em que o estresse do mundo vai parecer mais forte e você vai se encontrar novamente no padrão antigo da luta e do esforço. E quando isso acontecer, a sua única e mais importante tarefa é se lembrar disto. Recaídas não significam fracasso. Elas são parte do processo de integração. Todos que se propõem a essa jornada profunda passam por isso. O seu corpo está desaprendendo décadas de condicionamento ao estresse. É absolutamente natural que o sistema antigo tente voltar ao controle. A sua verdadeira transformação não é medida pela ausência de dias ruins, mas sim pela rapidez e pela gentileza com que você volta ao seu centro depois de ser tirado dele. Pense nisso como sintonizar uma nova estação de rádio. No começo, o sinal é instável, há chiados. Às vezes, você sintoniza sem querer na estação antiga, que só toca as músicas do medo. Seu trabalho não é se culpar pelo chiado, mas apenas com paciência, ajustar o botão de volta para a frequência da coerência. E é por isso que a comunidade que caminha com a gente é tão importante. Saber que você não está sozinho nesse processo cria um campo de apoio que nos ajuda a retomar o foco. Quem está nesse caminho não busca a perfeição, mas sim a maestria de retornar ao coração, de novo e de novo. E para selar essa nova compreensão, para marcar este momento como um ponto de virada, eu quero te propor um gesto simbólico. Eu te convido a respirar fundo e deixar que uma palavra venha à sua mente. Uma palavra que represente o seu salto pessoal, a sua intenção de sair do esforço e entrar na permissão. Pode ser leveza, confiança, rendição, fluxo. Qual é a sua palavra? Deixe-a aqui nos comentários, como uma âncora para a sua nova jornada. E enquanto você faz isso, eu quero finalmente fechar o ciclo que abrimos no início. Lembra daquela pessoa e da sua transformação em um instante silencioso? O segredo, a chave que mudou tudo, foi exatamente isto. Pela primeira vez, ela parou. Parou de tentar consertar, parou de tentar manifestar, parou de lutar. Naquele silêncio, ela não fez nada. Ela apenas se tornou a paz que tanto buscava. E ao se tornar a frequência, o universo não teve outra escolha a não ser espelhar sua nova realidade. O portal se abriu não porque ela o empurrou, mas porque ela parou de resistir a ele. Cada palavra comentada aqui fortalece o nosso campo coletivo de transformação. Ao deixar a sua palavra nos comentários, você não está apenas interagindo, você está declarando para si mesmo e para o universo uma nova identidade. E é essa identidade que vai sustentar a sua mudança. Lembre-se disto nos dias que virão. Nós somos criadores no silêncio, não guerreiros da luta. O nosso poder não reside na força com que empurramos a realidade, mas na profundidade e na estabilidade da nossa coerência interna. Sustentar o seu salto quântico não é um evento único, mas um novo modo de caminhar pela vida. É a decisão diária de escolher o silêncio em vez do ruído, a permissão em vez do controle, a frequência em vez da força. O seu próximo passo já pode começar agora, na sua próxima respiração consciente. Se essa visão, se essa forma de enxergar a transformação conversa com a sua jornada e você sente que pertence a este espaço de aprofundamento,
eu te convido a se inscrever no canal. Pense na sua inscrição como um gesto de alinhamento, uma forma de dizer sim para este caminho e de se juntar à nossa comunidade. Nós continuaremos a explorar juntos essas fronteiras onde a neurociência encontra a alma. A nossa jornada está só começando.